Plano de leitura bíblica, dia 6 de março, Apocalipse 13 a 16. Apocalipse 13. As duas feras. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas esta ferida de morte fora curada. E todos pasmados de admiração seguiram a fera e prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procurar prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta, e fez com que a terra e os habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que fez descer o fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sobre vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar, e fizesse com que fosse morto todo aquele que não prostrasse diante dela. Conseguiu que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e este número é 666. Apocalipse 14. O Cordeiro e seus eleitos. Eu vi ainda o Cordeiro que estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvia, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro, por onde quer que eu vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Juízo divino. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Clamavam em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes.
Outro anjo seguiu-o, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de suas imundícies desenfreada. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a fera e a sua imagem e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e dos cordeiros. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum, dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis aos mandamentos de Deus, e à fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca sobre a qual se sentava, como que um filho do homem, com a cabeça cingida de coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava sentado na nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu. Tinham também uma foice afiada. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: Lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra, e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue, que atingiu até o nível dos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. 7 últimos flagelos. Vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número de seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo, que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, e que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. 7 taças da ira de Deus. Ouvi então uma voz forte saindo do templo, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como o de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, que se transformaram em sangue. Ouvi então o anjo das águas a dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas.
porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Tu lhe destes também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que se abrisse o caminho dos reis do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônio que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles os reuniram no lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhes dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível.